Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre 10 dicas de como você pode, de coisas que você pode incrementar, que você, na verdade, deve incrementar, né, na batalha espiritual de alto nível, tá bom? Não somente da de alto nível, mas em qualquer batalha que a gente pegar, que às vezes é grande, né? Às vezes para outras pessoas não é tão grande assim, pra gente é grande, né? Enfim, cada um tem o seu nível ali, aí de batalha, né? Tem as batalhas que a gente enfrenta porque a gente tem que enfrentar, mas tem batalhas que a gente acaba enfrentando porque a gente mesmo quer, né? Ou batalhas que a gente escolhe enfrentar, que às vezes Deus dá essa permissão pra gente enfrentar, tá bom? Eu vou estar trazendo alguns exemplos pra vocês e vou estar trazendo essas 10 dicas. Esse é um vídeo daquele, gente, que se passar um pouco do tempo, vocês me perdoem, mas assistam até o final, porque eu falo um pouco, eu falo muito, mas é que eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, tá bom, gente? Pra que não haja dúvidas, porque desde o início do canal eu sempre disse que eu queria trazer as coisas para deixar mais claro e fácil para as pessoas terem acesso, porque às vezes a gente olha uma pessoa enfrentando uma batalha e às vezes a gente acha, nossa, como aquela pessoa tem fé, nossa, como ela aguenta. Mas na verdade, Deus chamou todo mundo para enfrentar uma batalha. Tem gente que fica lá no seu lugarzinho achando que é uma ovelhinha de Cristo e não é assim que funciona. Deus nos chamou para ser soldados. Se você pegar os evangelhos, se você pegar as cartas de Paulo, a gente vê as batalhas que ele enfrentou, que não foi uma brincadeira. Gente, hoje em dia, o ser cristão que está sendo pregado no mundo, que está sendo mostrado no mundo, são de pessoas brincando de ser cristão. Ai, deixa eu mostrar para vocês o meu dia indo pregar. Ai, deixa eu mostrar para vocês o meu dia indo louvar. Como se isso fosse uma brincadeira. Ou, vamos lá, filmar hoje, vou mostrar para vocês indo na casa de fulano orar pela vida dela. Ou seja, as pessoas ficam, hoje em dia, pegam uma câmera, né, pegam um celular e começam a gravar, como se fosse um vídeo de, ai, vou gravar meu vlog hoje. Ah, vou gravar, né? Enfim, gente, eu não sei nem por que eu tô falando isso, porque não tava no meu script, mas enfim. Infelizmente tá virando uma bagunça, as pessoas estão levando o cristianismo pro lado da brincadeira, e é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente adormeça na brincadeira, achando que viver com Jesus é uma brincadeira, e aí, enquanto isso, a nossa fé esfria, enquanto isso, a gente fica preso na internet, no celular, nas coisas, e a gente não ora mais, não busca mais. Gente, fala por experiência própria, se deixar, a gente fica o dia inteiro no celular, gente, sem brincadeira, se deixar, a gente fica. Porque é um vício danado que a nossa cabeça ama, a nossa carne ama ficar no celular. Eu falo celular, gente, porque é um dos maiores vícios, assim, né? Às vezes a gente fala, eu não tenho vício nenhum, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga. Mas, gente, olha o quanto de tempo que a pessoa fica no celular. Eu tô com esse celular novo agora, que todo domingo, se não me engano, acho que todo domingo, ou é toda segunda, que ele me manda assim, sem nem eu saber que esse celular não era nem meu, gente. Eu tô aprendendo a mexer nele ainda. Me manda tipo um relatório em forma de mensagem, falando quanto tempo que eu fiquei na internet. E aí, na semana passada, eu vi falando que eu tava 2 horas a mais do que na outra semana que eu fiquei no celular. Então, assim, gente, até meu celular tá me denunciando que eu tô horas, mais tempos. Então, assim, a gente precisa entender que não é uma brincadeira, gente. A batalha espiritual não é uma brincadeira. Uma dica bônus já pra vocês antes de começar. Evita tanto assim o celular, porque senão ele vai fazer você perder a batalha, porque você vai ficar muito cansado, você não vai querer fazer as coisas que tá escrito aqui pra você fazer. Então, assim, gente, não é uma brincadeira, tá bom? Ser cristão não é uma brincadeira. Jesus, ele não nos chamou pra ser ovelhinhas o tempo inteiro, achando, eu sou ovelhinha do meu pastor. Não, ele te chamou pra ser um soldado e você está numa guerra. No momento que você aceitou Jesus, você declarou totalmente uma guerra no mundo espiritual. Você tá dizendo não somente para o seu pastor, não somente para sua família, não somente para Deus, nem para você mesmo, mas você declarou no mundo espiritual que você aceitou Jesus. E é como se você tivesse declarado assim: eu rejeito tudo que vem do diabo na minha vida e eu aceito tudo que vem a Deus. Eu saio do reino do diabo agora e entro para o reino de Deus. Então você levantou uma bandeira de guerra para você levantou uma bandeira de guerra contra o inimigo. Então, é isso. O diabo não vai saciar, não vai se cansar de perturbar a gente até a volta de Jesus. Então a gente precisa estar preparado, estar posicionado para que a gente não perca as batalhas, tá bom, gente? Eu já comecei com essa introdução, já me empolguei já. Porque realmente, gente, isso não estava naquilo que eu planejei para falar para vocês hoje, tá bom? Mas glória a Deus, vamos lá. Eu vi quantos minutos já foi, né? Senão eu começo a falar demais. Gente, primeira dica para você que está entrando na batalha espiritual: estude e leia a Bíblia. Não é só ler, não é só pegar todo dia e ler um versículo ali, fazer seu devocional, não. Você precisa mergulhar. Separa pelo menos 1 hora ou meia hora que seja do seu dia para você conseguir sentar e estudar. Nem que seja um capítulo por dia, mas pega aquele capítulo e leia. E literalmente mergulhe nele. Ore. Gente, desculpa.
orem de verdade. Fala, Senhor, revela essa palavra para mim. Eu preciso entender. Porque, gente, a Bíblia ela não é um livro para você ler, simplesmente leu e pronto. Ela é um livro que é revelado. Se você não pedir revelação para Deus, você vai ler como se fosse um livro qualquer, cheio de histórias. E não, gente, a Bíblia é um livro profético, é um livro de revelação. A gente precisa entender. Principalmente o livro de Apocalipse, principalmente esses livros bem assim, que é um pouquinho complicado da gente entender, né? Por quê? Porque a gente tá lendo apenas. A gente precisa interpretar, a gente precisa ter a revelação. Então pede a revelação para Deus. Deus, Senhor, revela a tua palavra para mim. Me ajude a memorizar a Bíblia. Leia, leia, leia. Vai relendo. Na palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você precisa declarar, você precisa falar aquilo que você está lendo. Está lendo? Tá no seu quarto, você consegue falar, pelo menos em voz audível, leia lá o versículo, leia, 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 vai lendo, que aí você vai lembrando, vai entrando na sua mente, você vai lembrar quando você precisar daquele versículo, e Deus vai trazer na sua mente esse versículo. Não adianta você falar, ai, eu não leio a Bíblia, eu quase nem pego a Bíblia, mas quando eu tô orando, Deus me traz a palavra. Deus não traz. Ele traz a palavra se você tiver com a palavra no seu coração. Ele mesmo fala, né, que a gente tem que ler e a gente tem que tratar para poder pra gente poder entender tudo aquilo que está escrito. A gente precisa ter a palavra dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Aí Deus vai trazer aquela palavra, vai fazer você lembrar. Não adianta você não ler a Bíblia e achar que Deus vai trazer o versículo, porque ele não vai trazer. Aí as pessoas não não leem a Bíblia, né? Aí às vezes ela quer pregar, aí as palavras não vêm. Por que que não vem? Porque não tá lendo. Precisa ler, tá? Deus não chamou você e você acha que Deus vai ficar trazendo a palavra para você, ele vai trazer a palavra se você estiver lendo a palavra, tá bom? Então, leia, não somente leia, mas estude a Bíblia. Faça sim o seu devocional todo dia, mas leia também. Separe uma meia hora aí por dia para você ler, mergulhar, estudar a Bíblia, tá bom? Porque você vai precisar da palavra na batalha espiritual. Ah, se vai. Dica número 2. Estude sobre o mundo espiritual. Gente, quando eu comecei a estudar sobre o mundo espiritual, gente, muita coisa clareou na minha mente, muita coisa fez sentido na minha mente, né? Deus me mostrou muitas revelações de como funcionava o mundo espiritual ou de coisas na Bíblia que eu não entendia, mas através da revelação, por eu estar lendo e orando em línguas, né? Deus me trouxe revelações de coisas que eu consegui resolver na minha vida através do que eu tô do estudo do mundo espiritual. Então, assim, nem sempre na Bíblia vai estar escrito o nome de certo demônio, ou às vezes na Bíblia não vai estar escrito tal coisa, você precisa estudar. Existem muitos e muitos livros que são de pessoas realmente que foram usados por Deus ou que ainda estão vivas, que são usadas por Deus, que Deus revelou várias coisas que servem para a gente aprender também. Não indico vocês ficar o tempo inteiro lendo só sobre isso, porque chega numa hora que você começa a vir a religiosidade, entendeu? Então você vai achar que tudo ali começa a fazer um problema aí na nossa mente. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não pode abusar em tudo. Mas a gente tem que estudar sim. A gente não é obrigado a saber o nome de todos os demônios, né? Se alguém chegar em você e falar assim, ah, eu conheço todos os demônios, tá? Mentira, tá, gente? Porque tem demônios que aqui no Brasil tem um nome e em outro país o mesmo demônio tem outro nome. Então, assim, não existe uma pessoa que conhece todos os demônios da face do mundo espiritual. Não existe, gente. Só quem sabe de todas as coisas é Deus. Mas a gente pode aprender muita coisa sim, se a gente pegar para estudar e estudar as coisas certas, tá? Eu vou indicar para vocês lerem todos os livros da Rebecca Brown. Deixa eu ver de mais quem. Eu acho que já dá pra você estudar bastante através dos livros da Rebecca Brown, né? Então, estudem todos, gente, que vocês conseguirem estudar, o máximo que vocês conseguirem. A maioria dos livros dela tem tudo aqui no YouTube de graça, audiobook. Gente, é só botar o fone de ouvido ali e ouvir, ou compra em versão normal impressa e ler, mas leiam. Vocês vão ver como vai crescer o espiritual de vocês e vocês vão entender como que funciona as coisas, como que você pode batalhar. Porque não é bagunçado, gente, o mundo espiritual não é bagunçado. Existem leis que aqui no mundo, né, não é respeitado, mas lá não, aqui também, né, mas espiritualmente falando, tem que ser respeitado, porque as leis são de Deus e as coisas não é bagunçado, não, né, não é que nem aqui na Terra que os presidentes são taxados de trouxa, né, desculpem a palavra, tá, gente, mas as pessoas ficam tirando até os presidentes mesmo daqui do nosso país, dos outros países também, mas no mundo espiritual, o presidente do mundo espiritual, o dono do mundo espiritual, ele é respeitado, tanto pro lado do bem quanto do lado do mal. Então, assim, sem conversa, né, gente? Não tem conversa, tá bom? As leis de Deus são irrevogáveis.
Vamos lá. Dica número 3: jejue. Gente, não existe batalha sem jejum. Na palavra do Senhor diz eh, que existem tipos de demônio, né, que só sai com jejum e oração. Tem demônio que vai sair só com oração? Sim, mas tem demônios que vão sair apenas com jejum e oração, porque através do jejum, não é que você fica super poderoso, mas assim, no mundo espiritual você consegue matar a sua carne através do jejum, você consegue fortalecer o seu espiritual. O mundo espiritual, que são os anjos e os demônios, conseguem ver quem jejua, quem não jejua, porque, aliás, eles estarem vendo o que a gente faz em todo o tempo. Eles conseguem ver vocês através da unção, eles nos conseguem nos ver através da unção. É como se a pessoa que jejua, que tem uma vida de jejum, ela brilhasse no mundo espiritual mais do que uma outra que nunca jejuou ou que não jejua. É mais ou menos assim. Então existe uma diferença. É que nem você pegar uma pessoa que tá usando uma roupa toda rasgada, toda suja, né? Vamos lá pegar um morador de rua. E aí você põe ele aqui, e aí você coloca aqui do lado uma pessoa que tá toda arrumada de social, toda cheirosa, sabe? Uma pessoa que acabou de pentear o cabelo, cheio de gel no cabelo ou algo do tipo, né? Não tem uma diferença bem grande. Uma vai ser mais respeitada do que a outra. Tem gente que não vai fazer distinção, né? Tem gente que vai respeitar os dois, mas tem gente que só vai considerar só esse daqui. Então, assim, o seu visual, que eu não tô falando de roupa, mas eu tô falando espiritualmente, é visto no mundo espiritual. Então, se você tem uma vida com Deus, de jejum, de choro, de sacrifício, de armas cristãs, você vai ser visto muito de alguém com muito mais autoridade do que alguém que diz que é cristão nas redes sociais e que não tem uma vida com Deus, não sabe nem como é que é a voz do Espírito Santo, não sabe nem se é a voz de Deus que tá falando ou se é a voz do diabo. Então, assim, gente, os dois são vistos no mundo espiritual. Então, assim, do mesmo jeito que a gente julga, ou às vezes a gente repara, né, da diferença aqui de duas pessoas que eu acabei de falar pra vocês, no mundo espiritual também é visto dessa forma. Gente, existem unções, níveis de unção, níveis de vida espiritual. Não é bagunçado. Então, quanto mais você jejua, mais vai matando a sua carne, mais o seu corpo espiritual vai tendo mais força, mais você vai tendo mais fé, porque você vai conseguir tratar os pecados através do jejum. Deus vai trazer os pecados que ele vê que tudo aquilo que ele está incomodando nele, em você, ele vai trazer para você tratar. Então não acha que o jejum é só você ficar só sem comer, porque não é você ficar sem comer, não é um jejum intermitente não, minha filha. Jejum espiritual é totalmente diferente do jejum intermitente só para saúde. Jejum espiritual faz um estrago, gente, no mundo espiritual. Se a gente souber o que a gente tá fazendo, né? Pra gente não exagerar nas coisas e acabar virando bagunça. Mas enfim, jejum. Aqui tem uma playlist enorme de tudo sobre jejum. O máximo que eu consegui colocar de jejum. E eu ainda tô tendo ideias de vídeos sobre jejuns. Eu vou trazer, me aguardem. Mas já usa essa playlist que eu tenho sobre jejum. Falo sobre muitos assuntos relacionados ao jejum, gente. Dou várias dicas. Falta de vídeo sobre jejum não tem. Então, olha aí na playlist que vocês vão achar, tá bom? Dica número 4: ore. Como eu estava falando, né, da oração. A nossa luta espiritual, ela é falada. Você vai lutar falando. Você vai falar, declarar a palavra e você vai orar falando, literalmente. Se arrependendo diante de Deus, adorando a Deus, tudo isso move o mundo espiritual. Quando você se arrepende diante de Deus, você é limpo ali espiritualmente falando, né? Porque Deus te perdoa, se você estiver perdoando as pessoas, né? Se você não estiver perdoando as pessoas, você tem que perdoar as pessoas. Então já é outra conversa. Então você precisa perdoar, né? Pra você também ser perdoado por Deus. E aí você vai e pede perdão, Deus te perdoa. Aí você vai começar a ser limpo ali no mundo espiritual. Então a importância entre confessar pecados é muito assim, é muito é pouco falado, aliás, nos dias de hoje, né? Então a gente precisa falar muito mais sobre arrependimento, confessamento de pecados. Então a gente precisa confessar nossos pecados diante de Deus, a gente precisa adorar mais a Deus, porque às vezes a gente pede muito e a gente esquece de adorar, de agradecer a Deus. Então tudo isso move o mundo espiritual. Gente, não é só palavras, você não tá só falando. Às vezes a gente ora de qualquer jeito. Ai, Deus, abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família. Ai, Senhor, eu te agradeço, por isso como se fosse uma brincadeira. A gente no mundo espiritual tá acontecendo coisas, é porque a gente não tá vendo. E Deus não vai ficar abrindo a sua visão o tempo inteiro, mesmo que você tenha a visão aberta, porque ele quer que você creia nele pela fé. Se ele vê que precisa ser aberta a sua mente, sua visão espiritual naquela hora, ele vai abrir. Pode ter certeza. Tudo de acordo com o seu chamado, de acordo com aquilo que ele quer te mostrar, porque tudo que ele faz, ele tem um propósito. Então a gente precisa entender que pela fé tem coisas acontecendo, não é uma bagunça, gente, tá bom?
Então a gente precisa orar e muito, tá? Principalmente quando a gente estiver fazendo os propósitos de jejum, que a gente vai orar. O jejum não é só você ficar sem comer, você precisa orar, você tá entrando em guerra, tá bom? Dica número 5. Faça vigílias. Eita, glória a Deus. Gente, eu amo vigília, amo. Eu sou apaixonada por vigília. Eu faço vigília em casa também, pra quem nunca viu, eu já gravei vídeos falando sobre a minha vigília em casa. Tem uma querida minha que, a Tati, a gente conversa bastante, a gente faz, vira e mexe, a gente faz juntas vigília também. Eu faço na minha casa, ela faz na casa dela, e a gente vai se comunicando aí. Eu já expliquei como é que eu faço a vigília, tá bom, gente? Vou tentar deixar o vídeo pra vocês também assistir, é uma bênção, tá? É, Dica número 6. Lute contra as fraquezas. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa ela é muito estressada, ela tem muita raiva, ela precisa tratar isso diante de Deus. Se você é uma pessoa que tem muita raiva, que é muito estressada, e você for fazer jejum, se você estiver na batalha espiritual, você for fazer jejum, você vai ficar mais estressada ainda. Por que você vai ficar mais estressada? Porque você vai ficar sem comer. Quando a gente fica sem comer, a gente fica muito mais estressado. E quando a gente entra em uma batalha espiritual, não é fazer um jejum e uma oração, aí no outro dia já terminei, já ganhei a batalha. Não é assim. Quanto maior a batalha, mais demorada. Existem batalhas que a gente vai enfrentar meses. A gente termina um propósito, começa outro, entra em outro, começa outro. Isso vai em restituição de casamento. Se você quer lutar para libertar uma pessoa, se você quer lutar para libertar você mesmo de algum pecado aí, de algum vício, são tempos de batalha, gente. Não é uma brincadeira. É por isso que eu explico pra vocês, a gente precisa ter uma vida com Deus, porque quando a gente tem uma vida com Deus, a gente consegue ouvir a voz de Deus com muita clareza e a gente consegue seguir melhor. Porque se a gente tem uma vida de qualquer jeito, gente, nossos ouvidos espirituais vão ficar tapados, nossa visão vai ficar tampada, tudo vai ficar acontecendo e a gente não vai entender. Ai, por que que as lutas estão se levantando? Ai, por que não sei o que? Porque não senta pra ouvir a voz de Deus, não senta pra orar, não lê a Bíblia. Não tem como, gente, a gente ter uma vida com Deus, a gente não faz essas coisas. Tudo que tá escrito na palavra, tudo que eu tô listando aqui, gente, tá escrito na palavra. São armas que Deus tá disponibilizando pra gente usar. Não é aceitar Jesus e ficar lá o tempo inteiro, eu sou cristã. Ai, vamos lá gravar eu pregando, vamos lá gravar eu louvando. Gente, esse tipo de crente, o diabo nem perde o tempo dele tentando. Porque é fácil para ele. Ele vai atrás daqueles que dá trabalho. Seja um cristão que dá trabalho para ele, tá bom? Não seja aqueles cristão que abaixa a cabeça fácil, não. Seja aquele cristão que vai. A luta tá aumentando, não tem problema. Eu vou adorar no meio da dor. Amém? Seja assim, seja esse tipo de cristão que dê trabalho mesmo, porque é isso que ele quer, é isso que o diabo não quer, mas é isso que Deus quer. Porque Deus te levantou para ser um soldado na guerra. Não se esqueça, você não é uma ovelhinha de Cristo, você é um soldado na guerra. Entendeu? E o soldado ele luta até a morte. Nós estamos aqui, gente, não é uma brincadeira, nós estamos literalmente em uma guerra. Se eu quero algo diante de Deus, eu preciso lutar. Se eu quero uma nova unção, eu preciso lutar. Se eu quero ser usado com ousadia na pregação ou no louvor, ou seja lá qual for meu chamado, ou seu chamado, você precisa fazer essas coisas, as disciplinas espirituais. Não tem como. Deus nunca vai tirar você de um nível e colocar em outro se ele não confia em você, se ele tá vendo que a sua vida espiritual é uma vida de qualquer jeito. Se você busca Deus de qualquer jeito. Gente, desculpa se esse vídeo ficar aí muito grande, aí me desculpe, mas escutem esse vídeo até o final. Porque, gente, tem hora que eu não me entendo, eu não entendo. Tem tanta gente que quer tanta coisa de Deus, mas não busca. Não se sacrifica, acha que as coisas é fácil. Não é fácil, gente. A palavra do Senhor diz que o céu é tomado à força. É só aqueles que se esforçam que vai se apoderar. Então a gente tem que se esforçar. Não tem como tomar o céu, a sombra e a água fresca, gente, porque não vai tomar. Olha o sacrifício que Jesus, que Deus fez, dando a vida do seu próprio filho, vendo o seu filho sofrer tudo aquilo que Jesus sofreu, o peso do nosso pecado, e a gente acha que a gente vai subir no céu fácil? Gente, é uma coisa da gente já, né? Não precisa nem ninguém chegar na gente para falar, a gente precisa já entender, né? Porque se Deus deu o próprio filho, olha tudo que Jesus passou. Acha que é fácil entrar no céu? Acha que todo mundo vai entrar no céu? Não vai, gente. Primeiro porque na Bíblia já diz que não é todo mundo que vai entrar. Na Bíblia diz que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, assim, não é todo mundo que vai pro céu. Então, lute para manter a sua salvação, porque o reino dos céus é tomado à força, tá bom? Ai, gente, tô empolgada com esse vídeo. Faz tempo que eu não gravava vídeo. Tô empolgada. A gente começa a sentir a presença de Deus, já vem aquela presença maravilhosa, né? Então a gente já começa a se empolgar. Vamos lá. Tava no qual? Tava no 6, né? 7. Avalie seus sonhos. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu tô em uma batalha por algo,
Deus começa a me dar vários sonhos. Ou quando eu começo a buscar, assim, sem parar, sem parar, sem parar. Deus começa a me dar vários sonhos. Muitos sonhos com demônios. É o preço do meu chamado, gente. Talvez ele dê pra você também, mas tudo vai de acordo com as pessoas. Tem gente que ele dá, tem sonhos que ele dá pra pessoas, sonhos bem pior do que ele dá pra mim, então vai de cada um. De cada nível do que Deus sabe que você aguenta, tá bom? Então ele me dá vários sonhos ligados a isso. Ele me dá vários, às vezes com demônios, às vezes com cachorro bravo. Então, coisas que a gente sabe que significa coisas espirituais. Às vezes eu já expulso demônio de pessoas no sonho. Às vezes eu vou tentar expulsar e não consigo. Então, assim, Deus me mostra tudo no sonho, né? Tudo não, ele me mostra algumas coisas, né? Que dá pra me entender que realmente é um sonho que tem a ver com as coisas de Deus. Não é qualquer sonho que a gente fala que é de Deus, não, tá, gente? A gente precisa entender. É por isso que eu coloquei aqui, avalie os sonhos. Se você tá em batalha espiritual e você começou a sonhar muito, pode ter certeza que aquele sonho ali, Deus tá te mostrando coisas ali que tá acontecendo. Então você precisa entender. Você já tem a certeza que aquele sonho vem de Deus. Você precisa pedir a revelação, porque às vezes não é revelado muito certo, né? Então você precisa pedir em oração para Deus te revelar certinho, tá bom? Então os sonhos também ele entra nisso para você entender o nível da batalha, né? Às vezes Deus mostra com muita clareza, mas às vezes você precisa pedir para ele poder explicar para você o que aquele sonho quer dizer, tá bom? Dica número 8. Ore declarando no mundo espiritual. É essa que é a guerra espiritual. É você literalmente declarar. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Porque se você não conhece a palavra, como é que você vai responder aquilo que você está enfrentando? Por exemplo, você acordou de madrugada, você está na batalha, né? Aí você acordou de madrugada, vai orar. Aí do nada, começa a te dar maior medo, assim, de madrugada, assim, sempre tem essas coisas, gente. Comigo acontece muitas vezes. Do nada te dá um medo, assim, aí você já fica com medo, assim, de querer orar, assim, aí começa a querer orar de olho aberto, aí quer orar né, aí não quer orar tanto, assim, com medo, porque vem um medo, assim, diante de você. O que que você vai fazer? Você vai continuar com medo e vai dormir? Ou você vai declarar assim? Na palavra do Senhor diz que Deus não me deu um espírito de medo, então eu já repreendo o medo, já te repreendo em nome de Jesus. Pronto, venceu o medo com a palavra de Deus. Então é por isso que você precisa ter a palavra de Deus na sua mente, para você lembrar como é que eu enfrento esse medo agora, meu Deus. Declarando a palavra de acordo com o medo, tá bom? Então acontece muito, gente. Não somente a questão do medo, em várias outras coisas. Uma vez eu já venci o medo num dia que eu tava. Que eu tinha um trabalho para apresentar na escola, no meu curso, né? Que eu detesto, gente, ficar fazendo apresentar trabalho. Eu não gostava de apresentar trabalho na escola, aí chega no curso tem que apresentar trabalho também. Enfim, né? Aí eu tive que apresentar trabalho lá no curso. E aí eu tava com. Na hora eu fui lá no banheiro, antes de entrar para a sala. Aí daqui a pouco começou a me dar um medo, uma tremedeira. Aí eu, oxe, que negócio que é isso aqui? Eu tava bem. Porque eu comecei a ver que daqui a pouco eu já ia ter que apresentar, né? O trabalho. Ai, meu Deus. Aí começou a dar um medo. Aí veio esse versículo que eu falei pra vocês. Pois eu ajoelhei lá no banheiro do curso e comecei a declarar o medo para sair de mim em nome de Jesus e declarei esse versículo, né, que Deus não nos deu o espírito de medo. E aí, pronto, gente, acabou. Consegui entrar na sala, chegou na minha vez, consegui fazer a apresentação e isso me resultou em 8,5 naquela prova, naquele trabalho. Glória a Deus por isso. Então, assim, gente, a gente precisa ter a palavra no nosso coração, porque ninguém vai dar a dica na hora que a gente estiver na batalha, tá bom? O que vai acontecer se a pessoa não sabe o versículo do medo? Ai, tô com medo, não vou orar, não. Ai, vai, deita e dorme. Aí chega no outro dia, não consegue enfrentar mais, não tem vontade de orar nem nada, porque toda vez que ela vai orar, ela tem medo. Então o diabo pega ela tem medo. Então eu vou jogar medo nela toda hora que ela tiver que orar e ela não vai orar mais. Entendeu? Então é assim que ele age. Ele usa todas as suas fraquezas. Entendeu? Então, assim, enfrenta as suas fraquezas. Enfrenta, tá bom? Ele vai usar, gente. Se ele não usa o medo, ele usa outra coisa. Se ele não usa, ele usa a visão. Às vezes a sua visão espiritual abre aí, começa a aparecer coisas, entendeu? Então, assim, ou às vezes é num sonho, aí a pessoa começa a ficar com medo de dormir, ou a pessoa quer desistir da batalha, ai, tá aumentando muito os meus sonhos com o demônio, aí eu vou parar. Então, assim, gente, não para, não para, tá bom? Deus sabe que você consegue. Dica número 9. Entender que você está em uma guerra e todo ataque tem um contra-ataque. Não adianta, gente. Todo ataque do inimigo, todo ataque que você lança, tudo aquilo que você está lançando, vai ter contra-ataque. Ah, Priscila, mas eu não tô fazendo uma batalha espiritual, eu só tô buscando mais a Deus. Toda vez que eu abro um propósito é só pra buscar a Deus. Você tá ficando forte no mundo espiritual. Os demônios estão tudo olhando. Você acha que eles vão aceitar que você se levante? Não vai. Porque quanto maior você vai ficando, espiritualmente falando, né? Porque a gente não fica maior, porque a gente não é melhor do que ninguém. Deus é maior do que todos. Mas eu tô falando no sentido de força física, força espiritual. Então você vai subindo, Deus vai te dando mais coisa, vai te dando dom, vai aumentando a sua autoridade espiritual. E aí Deus vai começando a mostrar aquilo que ele tem na sua vida. E aí você vai começar do nada a sentir vontade de orar por alguém. E aí
vai começar a incomodar. Vai começar a incomodar o lado oposto. Aí o que vai acontecer? Vai vir o contra-ataque. Não tem jeito, gente, não tem jeito. A gente tá na guerra, a gente tá na luta, na terra, tá vivo, aceitou Jesus, tem que entrar na guerra. Você querendo ou não, você tá na guerra, meu filho. Ah, mas eu não. Ah, mas meu chamado é só pra louvar ali. Pois então começa a orar pedindo pra Deus te dar mais unção no louvor pra você ver o levante, minha filha. Ele não deixa a gente em paz, gente. O inimigo não deixa você em paz. Só de você declarar que você é de Jesus, já era. Ele vai lutar contra você. Não adianta. E quando você não tá com Jesus ainda, ele luta pra você permanecer cego, pra você morrer sem salvação e ir pro inferno. Então, gente, não tem descanso. Tudo vai acabar literalmente quando Jesus voltar e resolver tudo que precisa ser resolvido aqui na Terra, gente. Porque não adianta. Você não é ovelhinha, você é soldado de guerra, tá bom? Vamos lá, gente. Então você precisa entender, todo ataque tem um contra-ataque. Se levantou falando, eu vou ler a Bíblia todo dia, vai ter um contra-ataque. Vai lançar preguiça, vai lançar desânimo, vai lançar afazeres, você vai achar que tem muitos afazeres, não vai conseguir ler naquele dia, então você precisa lutar, de qualquer forma. Eu quero lutar pra tirar alguém pra poder restituir meu casamento. Do nada o marido vira a cabeça, começa a se estressar, pra você olhar pra ele e falar assim, o quê? Eu não vou lutar pra deixar esse homem, pra mim continuar com esse homem. O que esse homem tá fazendo comigo, tal, tal. Então assim, gente, de todas as formas, ele vai lutar pra você parar. Então nós não podemos parar, não adianta. Ele vai lutar de todas as formas. Tá bom? Você pode ser aquela pessoa que fala assim, eu não vou trabalhar na igreja porque eu não quero enfrentar esse tipo de luta. Eu vou ficar no meu lugar, só assistindo a palavra, beleza? Mas, gente, às vezes aí vem alguém no seu trabalho e ele começa a levantar a pessoa no seu trabalho para poder te atormentar. Então, de todas as formas, gente, você é um soldado de Cristo, você é inimigo do diabo. Não adianta, não adianta. Ou você agrada apenas um Senhor, não tem como você agradar os dois, tá bom? Então, bora lá. Dica número 10. Essa dica número 9 que eu falei, gente, pra gente entender que todo ataque tem um contra-ataque, é pra gente entender, porque as lutas vão se intensificar. Quanto mais a fundo você busca a Deus, quem já tá acostumado com essas coisas, que eu tenho muitos inscritos aqui que batalham, então nós sabemos como é que é feio o negócio. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se lança. Gente, esse ano, vou falar pra vocês, que ano, Senhor! Que ano cheio de batalha. Gente, vocês não têm noção, cada um tem suas batalhas, mas olha, vocês não têm noção. Então, assim, é muito complicado. Quanto mais alto a gente vai chegando, assim, de confiança pra Deus colocar coisas na nossa mão, mais a luta se intensifica. E a gente precisa permanecer firme, tá bom? Então, a gente precisa entender que toda vez que eu atacar, eu vou ter um contra-ataque. Então, eu preciso continuar atacando. Eu não posso enfraquecer, eu não posso parar. Eu preciso continuar, tá bom? E dica número 10. Peça fé para Deus te manter firme na batalha até o final. Como eu falei para vocês, é uma batalha, é uma guerra. Ele não vai desistir enquanto a gente não permanecer, enquanto a gente não, né? Mas o que que diz lá em Tiago, né? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, luta, porque vai chegar numa hora que ele vai desistir. Então, naquela área, ele já vai ver que ele já perdeu, entendeu? Então, às vezes, você tem um vício, eu tenho um vício lá em, sei lá, pornografia. Aí a pessoa tá lutando pra. E aí o diabo tá lá em cima, o diabo tá lá em cima. Não, você não consegue, você é fraca. E você lá, não. Você lá orando, você lá lendo a palavra, você lá louvando, você lá declarando. Ai, Jesus levou todo o pecado sobre a cruz. Eu não aceito isso na minha vida. E vai lá, declarando, né? Vai chegando uma hora que o diabo vai falar assim, já era, perdi nessa área. Vou tentar em outra coisa. E aí ele vai tentar outra coisa, porque é assim. Ele é assim. Porém, você recebeu vitória naquela área. Então é assim que funciona o mundo espiritual, gente. É uma guerra, uma luta. Você precisa estar firme. Você precisa usar todas as armas espirituais que Deus disponibiliza para você. E você precisa da fé, porque a fé é o que vai te motivar a fazer essas coisas. Se você fazer sem fé, você vai desistir. Eu não vou ficar assim, daqui a pouco ver os pensamentos. Você vai ficar sem comer. Olha o tanto que você está sem comer. Você está fazendo um monte de. Gente, isso acontece muito comigo quando eu tô fazendo vários propósitos enormes. E aí daqui a pouco vem o desânimo, né? Ai, você tá sem comer tanto tempo, até agora não aconteceu nada. Para, volta a comer do jeito que você comia lá, tal. Então assim, a gente precisa estar firme, a gente precisa, não. Eu vou vencer, vai dar certo, Deus é comigo, Deus ele tá vendo tudo que eu tô fazendo, vai, porque às vezes, gente, a gente luta por meses e a gente não recebe um sinal de Deus sequer. Eu acho que foi ano retrasado, gente. Eu recebi um silêncio de Deus, gente, que Deus eu acho que ficou quase um ano inteiro em silêncio comigo, quase um ano inteiro.
eu fiquei muitos meses sem receber uma resposta de Deus, apesar que Deus usava até pessoas para falar. Só que era só coisas boas, era bênção, só que a minha vida não estava demonstrando nada daquilo, e nem que ia acontecer aquilo que estava falando sobre mim. Então, às vezes, eu ficava assim: "Mas como assim? Gente, eu só tô passando luta, luta". Gente, tinha dias que eu chorava que nem criança, que nem bebê, como diz a minha irmã. Eu chorava que nem bebê no chão: "Senhor, mas por que eu não escuto a voz do Senhor?". E eu estava buscando, gente. Não tinha por que Deus não falar, aliás, Deus sabia de todas as coisas, mas assim, a minha mente carnal ficava assim: "Mas por que Deus não fala? Por que, Senhor, eu não tô ouvindo o Senhor mais falar? O Senhor só usa pessoas e ainda para poder falar sobre bênçãos". Eu queria que o Senhor usasse alguém para falar assim: "Deus tá mandando te dizer que você precisa consertar em tal área", só para mim ir atrás daquela área e consertar, só para aquilo tudo passar, só para aquele sofrimento todo passar que eu estava passando. E assim, gente, não passou enquanto não passava aquele determinado tempo. Depois passou, e aí as coisas foram, eu fui sentindo um pouco de superfície, porque tem hora que parece que a gente tá se afogando. Mas assim, gente, tem momentos. Então, assim, você vai começar a entrar na batalha, vai haver momentos que parece que você Deus tá em silêncio, mas permanece em fé, tá bom? É de fé em fé, é de glória em glória que as coisas acontecem. Nem sempre Deus vai usar ninguém para falar, nem sempre Deus vai mostrar na palavra dele o que ele quer falar, nem sempre ele vai usar, nem sempre ele vai falar dentro do seu espírito também, mas se você sabe que você tá fazendo o certo, tá buscando, tá fazendo o que ele fala para você fazer, continua, tá bom? Não deixa as mentiras do inimigo não te confundir. Permanece firme, continua buscando, que na hora certa Deus vai falar. Tá bom, gente? Então a batalha espiritual funciona dessa forma. Você precisa literalmente lutar, declarar a palavra, conhecer a palavra para declarar, para vencer, e jejuar, buscar. Tudo que eu falei pra vocês aqui nessa lista, tá bom? Então, assim, gente, a gente precisa mostrar pra Deus que a gente quer coisa grande, porque, como eu falei no início do vídeo, né, tem tanta gente envergonhando o nome de Deus, gente. Parece que todo mês sai um pregador ou uma pregadora ali que começa a dar um vexame, ou é algum cantor que desvia. Então, isso é muito triste, gente, porque o nome de Deus acaba que as pessoas começam a aumentar aquele negócio de que, por isso que eu não sou crente, olha. Então, assim, o inimigo tá cegando cada vez mais as pessoas, e o povo de Deus tá sendo muito afetado, né? A gente não pode, a gente tem que se permanecer firme, firme na batalha, tá bom? Gente, desculpa a demora do vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso, comentem aí o que vocês acharam do vídeo, gente, tô muito empolgada hoje. Eu espero que Deus abençoe vocês através desse vídeo, tá bom? Rumo ao próximo e último vídeo dessa série de vídeos sobre batalha espiritual de alto nível. Beijos, Deus abençoe. Tchau.